Olá, muito bom dia, amados irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este nosso canal de partilha da Palavra de Deus. Celebramos neste domingo, 22º domingo do tempo comum, e reunidos assim para partilhar algumas pistas para refletir e preparar a nossa liturgia e também, subsequentemente, viver a palavra durante a semana. A palavra de Deus sempre tem essa dimensão de escutar, meditar e viver. Neste domingo temos como a primeira leitura o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, 1 a 2, 6 a 8. Depois cantaremos o Salmo 14 ou 15. A segunda leitura de Tiago 1, 17 a 18, 21b a 22, depois terminamos com o versículo 27. Depois teremos o Evangelho segundo São Marcos 7, 1 a 8, 14 a 15 e 21 a 23. Agora vamos ouvir o Evangelho, escutar, depois partilhamos algumas pistas para a nossa meditação. Naquele tempo, Jesus reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e escribas que tinham vindo de Jerusalém. Vieram e viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado, e seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os seus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam, e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixai de lado o mandamento de Deus para vos preenderdes a tradição dos homens. Depois Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer: ouvi-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro. Porque do interior dos homens é que saem os maus pensamentos, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatos. Todos esses vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, para a nossa meditação de hoje, intitulamos Qual é a verdadeira religião? Era a religião dos lábios, o dizer, ou a religião do coração? Durante a sua vida pública e também do seu ministério, Jesus sempre enfrentou muitas contestações fortes da parte dos chefes religiosos do seu tempo, nomeadamente os fariseus e os escribas. No centro dessas controvérsias encontra-se a lei judaica e a sua interpretação. Muitas vezes, o Filho do Homem foi acusado de ser um violador da lei e um não respeitador da mesma, devido à sua forma de aproximar a lei. Os fariseus e os escribas interpretavam e ensinavam a lei a seu extremo, esquecendo a parte mais fundamental da lei. O interesse deles era apenas defender a tradição, a ponto de não mais saberem distinguir
o mandamento divino, o mandamento de Deus, de que é tradição humana. O evangelho que nós escutamos e meditamos neste domingo mostra quando os fariseus, alguns mestres da lei, se reuniram em torno de Jesus e lhe perguntaram por que motivo os discípulos não seguiam a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos. Jesus, citando o profeta Isaías, lhes respondeu que eles eram um povo que o honrava com os lábios, mas no seu coração estava longe dele. De nada adianta o culto que prestavam, pois as doutrinas que ensinavam eram preceitos humanos. E concluiu dizendo que eles tinham abandonado o mandamento de Deus para seguir simplesmente a tradição dos homens. Para eles, a religião dos lábios é preferível à do coração. Por isso, Jesus os chama hipócritas. Cobrem o rosto com a máscara da religiosidade, da devoção e muitas outras coisas, mas desprezavam o essencial, isto é, amor ao próximo, fidelidade a Deus e a misericórdia. A religião verdadeira é aquela que liberta e santifica. Também ajuda-nos a purificar o nosso interior para dar à luz belos testemunhos da fé, que afastam os vícios da imoralidade, roubos, assassínios, que no fim do Evangelho ouvimos esta lista. A nossa fé, amados irmãos, deve ser vivida por dentro e por fora. Por dentro e por fora, pois são duas faces da mesma moeda. A palavra de Deus deve conduzir-nos à ação. Tanto a escuta da palavra de Deus não nos fecha numa religião desencarnada, ritualista, legalista e externa, mas leva-nos à conversão, ao amor a Deus e aos irmãos. O Evangelho de hoje ensina-nos também a saber escutar, observar e pôr em prática os mandamentos de Deus. Assim, ele nos lança um desafio a sermos coerentes, autênticos e homens de verdade sem fingimento. Deus olha o interior das pessoas e não as práticas exteriores e formais. Existe a tentação de ter um comportamento que dissocia a fé da vida. Então, Santiago disse: a palavra de Deus não é só para escutar e achar bonita, mas é colocar em prática, ser praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos e irmãs, a lei de Deus deve ajudar o homem a aproximar de Deus e não afastar, pois o único objetivo que a lei deve atingir, primeiro, é a glória de Deus e segundo, a felicidade do homem. Peçamos ao Senhor neste domingo e além, para que nos fortaleça no cumprimento das leis divinas, cuja finalidade é a felicidade e a salvação da humanidade. Durante esta semana, podemos contemplar essas pistas que vamos propor. Como vive a lei de Deus na minha família? Podemos meditar durante esta semana como viver este mandamento da misericórdia na vida cotidiana. Irmãos, a lei de Deus não é um peso sobre nós, é para o nosso bem. Então, quando interiorizamos a lei de Deus, seremos capazes também de dizer e de saber o que Deus pede do seu povo e o caminho também para a nossa felicidade. Sim, desejo a todos, irmãos e irmãs amados, votos de uma excelente semana para todos, que saibamos acolher esta boa nova este domingo, que escutamos à luz da fé, que possamos emendar a nossa vida, transformar-nos interiormente, professar uma religião, não é apenas dos lábios e do coração. Tudo o que dizemos é aquilo que devemos realizar na vida concreta. Uma boa semana para todos e Deus guia o nosso passo, o nosso caminho, para que possamos ser felizes, a felicidade que necessitamos.
e a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.